Bem-vindos ao canal da Leste, mais uma vez para falar sobre tecnologia, para te deixar a par de tudo que está acontecendo, te explicar algumas coisas, te ensinar muitas coisas. E hoje nós vamos falar de um acontecimento. Foi agora, né, Adriano? No final de março? Final de março agora de 2025. E uma coisa que é até meio assustadora, né? O site da Marinha do Brasil ficou offline. Ficou fora do ar. Mas essa não é a parte que assusta. A parte que assusta foi o porquê. Foi a técnica que usaram para isso. É uma técnica chamada de DDoS. Negação de serviço distribuída. Vamos dar aqui uma palhinha aqui. Quando você abre uma página na internet, na verdade tem um servidor que está entregando o texto, está entregando as imagens, está entregando toda a movimentação que tem no site é entregue por um servidor. Assim como tem o Google, tem o do terra.com.br, o site da Marinha do Brasil e tantos outros sites pelo planeta. Quando esse servidor... isso é uma requisição muito simples. Quando você escreve lá no seu browser, no seu navegador, www.terra.com.br, eu estou com terra na cabeça aqui, que é mais fácil, e dá Enter, ele vai lá no servidor, pega a informação e devolve para mim e começa a montar a página para você. Só que isso é tão rápido, que você acha até que o servidor tá ali do outro lado da esquina. Mas às vezes o servidor está em outro planeta, é ótimo, em outro país. Está em outro país. Não, e passa por 3, 4 pontos antes de voltar para você, né? Então, assim, é uma coisa muito ágil, muito rápida. E muito complexa ao mesmo tempo. Ok. O que é a técnica, então, do DDoS? É quando você faz... Antigamente era só DOS. Era só negação de serviço. Denied of Service. Havia uma máquina, um computador que fazia tantas requisições para aquele servidor que ele consumia tanta CPU, tanta memória dele, que ele negava o serviço. O que é o negar o serviço? Vamos imaginar o seguinte. Eu mandei 10 requisições para o servidor. Esse servidor aguenta fazer 5. Então, 5 ele atende, 5 ele nega. Se o número dessas 5 é a sua, quando você der Enter, ele vai aparecer para você, não foi possível encontrar a página. Ok. Sabe onde acontece muito isso? Mas às vezes por falta de disponibilidade dos servidores, sites de compra de ingressos, onde as pessoas liberaram os ingressos às 9 horas da manhã, todo mundo acessa. Eu me lembro quando teve a NFL no Brasil, e um amigo meu, ele estava muito interessado em comprar o ingresso, ele pediu para que a gente ajudasse todo mundo entrasse no site e o primeiro que conseguisse comprava. Eu lembro que quando você acessa a página, assim que lançou, você acessa a página, você cai, site fora do ar. Por quê? Porque muita gente está tentando acessar, algumas pessoas ele dá conta de atender e outras ele entrega, outras ele fala, peraí, não dou conta agora. Olha para você ver, uma situação real de um DDoS não criminoso. Não criminoso. Porque, na verdade, o servidor não aguentou o trampo, né? Vamos dizer assim. Um exemplo que nós podemos dar também, Luiz, você pode até falar sobre isso, é a Black Friday americana. A Black Friday americana. Quando inicia, né? Porque aqui no Brasil, querendo ou não é como lá. Lá é realmente um evento, As pessoas esperam para comprar. Guardam dinheiro, esperam para comprar porque as promoções são exorbitantes. Então você tem um dia que todas as pessoas acessam o site da Amazon ao mesmo tempo, na mesma hora, porque corre o risco de acabar o estoque. Talvez no mesmo segundo. E ficam frustradas porque a página não carrega. E a página não carrega por quê? O servidor está lá preparado e é curioso isso, né? Porque... eu já vi várias empresas, nós vamos dar conta, estamos preparados, se precisar nós vamos aumentar a capacidade, aumenta para conseguir atender 500 pessoas por segundo, 1000 pessoas por segundo, só que a quantidade de pessoas que tentam acessar é maior do que isso. E aí muitas pessoas ficam para fora, não conseguem entrar, não conseguem se conectar, recarregam a página, lentidão, esse tipo de coisa.
não consegue acessar. Às vezes um loop infinito que você não sabe o que está acontecendo, você dá F5 lá e o negócio fica rodando e não sai nunca. E não sai. Por quê? Porque foram feitas mais requisições para aquele servidor, para aquele site. Todo site, por trás de um site tem um servidor, foram feitas mais requisições do que ele dá conta de processar. E nisso ele te nega o serviço. Daí o nome, negação de serviço. Negação de serviço. Negação de serviço. Nós usamos aqui o exemplo da Amazon, mas a Amazon, na verdade, é uma empresa que eu imagino que ela passou por isso, mas hoje ela já está tão vacinada, já está tão experimentada nisso, que existe uma métrica. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, nós falamos sobre isso. Eu não vou me lembrar, eu vou chutar valores aqui porque eu não me lembro, mas eu me lembro de ficar assustado, que era o seguinte: a venda anual era menos da metade da venda de um dia. Que era Black Friday. Então nós estamos falando de um dia ser 700 vezes mais do que concentrar, né? Sim. Concentrar, 700 vezes mais assim, concentrava, né, naquele dia. Você pode dizer que o acesso em um dia era maior que todos os outros dias do ano. E era mais do que, era maior, então era algo exorbitante. Sim, concentrado no mesmo dia, na mesma hora, porque as pessoas querem acessar ali naquela primeira hora do dia que o site é liberado para poder comprar. E tinha uma coisa, não é o caso aqui de analisar a Amazon aqui, mas a Amazon, o que a Amazon fez? Ela setorizava. Por exemplo, aqui vai ficar o estoque das TVs de 59 polegadas e da Samsung. Estou chutando aqui. Uhum. Então, nessa localidade, tinha um servidor que era para isso. Então, quando alguém apertava a TV, caía desse servidor. Ela distribuiu para fazer isso. Mas isso aqui não tem, é só por curiosidade, não tem a ver com o que nós estamos falando aqui, não. Nós falamos que, beneficamente, o site foi sobrecarregado por vendas ou por acessos, mas acessos legítimos. Acredito que o dono até tenha ficado feliz com isso, né? Tenha ficado feliz com isso e ao mesmo tempo triste porque não se preparou para isso. Agora, e quando não é o nosso caso aqui. Não é o nosso caso, porque o caso um exemplo, tá, gente? Esse tipo de ataque ele é muito comum. O site da Marinha caiu, não porque muitas pessoas estavam acessando para tirar dúvidas, fazerem cadastros, etc., mas porque um criminoso, usando ferramentas, usando computadores, fez massivamente acesso a esse site, intencionalmente, para que ele caísse. E quando a gente fala massivamente, a gente está falando de milhares, talvez milhões de requisições ao mesmo tempo. Por segundo. Porque como que funciona uma requisição? O Adriano explicou aqui. Você envia uma solicitação para o servidor, ele te devolve uma resposta, correto? Quando você faz isso de muitos computadores, você pode sobrecarregar o site. Quando você faz isso intencionalmente, você sobrecarrega aquele site e você leva ele a exaurir o recurso dele. Os recursos dele. Exatamente. Ele começa a negar. E aí, Adriano, eu te pergunto, esse criminoso que faz isso, ele tem lá milhares de computadores na casa dele para poder fazer esse tipo de acesso? Ou ele vende 10 mil? Talvez 10 mil? Na casa dele? Na casa dele tem que ser grande, né? Ou será que ele usa um software que simularia essa solicitação? A resposta é mais simples. Conta para mim. Infelizmente, a sua máquina, aí na sua casa, pode estar sendo usada por um criminoso e você nem sabe disso. É. Puxa, é chocante falar isso. É chocante. E curioso, tem um nome até engraçado para isso, né? Zumbi. A sua máquina ela pode ser um computador zumbi e está servindo uma pessoa, um criminoso, que está cometendo esse tipo de crime. Mas, Luiz, eu estou jogando o meu joguinho, eu tô abrindo o Word, o Excel, eu estou navegando na internet do mesmo jeito. Tudo bem que agora eu vi que ela está um pouquinho mais lenta, né? Mas tudo bem, eu estou continuando fazendo tudo do mesmo jeito. E ela está sendo usada do mesmo jeito? Você concorda comigo que é possível, um administrador de rede, vamos supor que você está lá numa empresa, você administra a rede daquela empresa. Você pode comandar remotamente aquelas máquinas para poder fazer o que você quiser. Programá-las para fazer o que você quiser, para enviar uma requisição, para entrar em determinado site na hora que você quiser. Eu rodo atualizações, eu rodo scripts, por exemplo, que podem atualizar a sua máquina, apagam arquivos temporários. Correto. Coisas benéficas para a máquina. Mas da mesma forma, você pode
Você pode mandar uma requisição para um site, por exemplo, no caso da Marinha, porque isso tem que ser coordenado. Sim. Né? Nós não estamos falando de 2 máquinas, não, nós estamos falando de 20 mil máquinas, talvez 10 mil máquinas, porque 200 máquinas, 400 máquinas, 500 máquinas, o servidor aguenta. Aguenta, com facilidade. Aguenta com facilidade. Agora, 20 mil fazendo 1000 requisições por segundo. Internal tá no mesmo segundo, disparado de todas as máquinas ao mesmo tempo. Vamos lá. 1000, cada máquina fazendo 1000, aí com certeza a CPU dessa máquina, a memória dessa máquina vai nas alturas. Sim. Mas a máquina não é minha. A máquina talvez seja a sua. Então, Da mesma maneira, só para contextualizar, da mesma maneira que um administrador de uma empresa, na TI, ele consegue gerenciar várias máquinas ali dentro da empresa, uma pessoa, ela consegue gerenciar a sua máquina e de outras várias pessoas sem que você perceba para usá-la para fins criminosos. Ah, Luiz, mas eu preciso da permissão para isso não? A pessoa consegue? Precisa, só que provavelmente você já deu. E você nem sabe. Se você ainda não assistiu, assiste o nosso vídeo falando sobre phishing, que a gente te explica lá como que um criminoso faz você dar acesso do seu computador para ele, como que ele faz com que você abra portas da sua rede doméstica, da sua internet, para que ele possa acessar e fazer o que ele quiser. E é curioso, você fala assim, mas eu não percebi. Ele não quer que você perceba. Quanto mais discreto, melhor. Melhor, por quê? Porque ele não está interessado nas suas informações, ele está interessado em usar o recurso da sua máquina para atingir alguém grande, atingir alguém maior, assim como aconteceu com a Marinha. Ele não precisa... seu computador talvez tenha suas fotos, seus jogos, coisas do seu dia a dia que para eles são... Não é interessante. É interessante. Mas o seu computador e mais vários computadores de várias pessoas como eu e você, que vão servir a ele para um propósito maior, aí sim, aí é interessante. Inicialmente ele invade a sua máquina, vê que você é uma pessoa comum, né? A gente tem usado aqui a expressão pessoa comum e pessoa pública. Certo. Vê que você é uma pessoa comum. Às vezes me compensa, ele não vai ganhar muita coisa, por exemplo, em hackear você e criptografar seus dados. Às vezes não vai fazer isso, mas às vezes ele usar a sua máquina, que é uma máquina possante, ele pode usar para fazer um ataque desse tipo. Aí você me pergunta, por que a pessoa ganha com isso? Nós falamos no primeiro vídeo sobre phishing que às vezes desestabilizar o governo, desestabilizar um país ou colocar medo na população é uma ótima técnica para você invadir cada vez mais máquinas. Uhum. Então, quando a TI do Brasil ficou sabendo dessa negação, rapidamente eles atuaram, resolveram o problema, tudo bem. Correto. Durante aquele período, tem um caso que foi contado, que eu ouvi em determinado momento da minha vida, que um governo estava perto da eleição e fez uma transição de servidores. Mas todo mundo interno. Sim. Né? E a capacidade do servidor foi aumentada, eles implementaram, e toda implementação ela é complicada, às vezes ela tem alguns problemas. Sim. Ok. A questão foi, o governo falou que saiu um boato que o governo não pagaria, estou chutando aqui, por exemplo, o 13º do servidor público. Uhum. Num estado, por exemplo, como Minas Gerais, imaginem que houve, sei lá, 50 mil salários? Não sei Fazer os nossos. Vamos falar, 50 mil funcionários, eu não sei nem quantos são funcionários públicos. E aí, essas 50 mil pessoas ficaram preocupadas e todo mundo entrou no site, nesse site que tinha sido migrado para um novo servidor mais robusto, né? Para pegar a informação. O que aconteceu? Ele quase não deu conta. Eles tiveram que aumentar a capacidade dele online, e esse aplicativo, né, essa plataforma possibilita isso, aumentar a capacidade dele bastante para suportar aquilo, porque se por acaso tem
Olha para você ver. Eram requisições válidas, mas foi um DDoS. Talvez por alguém que quisesse manchar a imagem do governo naquele momento. Uhum. Porque imagina se todas as páginas começam a ser negadas. Você, como servidor público, você tinha uma promessa. E aí, gente, isso aqui é hipotético. Eu estou mudando aqui os personagens, mas isso aqui aconteceu. Uhum. Então não é tão hipotético, né? Mas eu estou mudando os personagens aqui, até os tempos também estão mudando. Então, esse ataque, que foi um alarme falso, foi para desestabilizar o governo. Se eles não conseguem segurar todas as requisições fossem atendidas, se por acaso começasse a negar, ia causar um frenesi nos funcionários públicos daquele mês, daquele ano, daquela situação lá. Resultado, talvez na eleição poderia acontecer algum problema na eleição, podia ter uma reviravolta na eleição. Sim. Eu nem me lembro quem que era. Mas qualquer coisa que acontece perto de eleição gera um desgaste. Exatamente. E é aquele negócio, se aconteceu com ele, eu não quero nem ver ele. Então, assim, você vai para o outro lado até por causa de uma experiência. Não estou aqui promovendo nem partido A, nem partido B, nem lado A, nem lado B. É só como que um ataque, não é fraude, é uma falácia, Boato. Como um boato, perfeito, Luiz, como um boato poderia derrubar um servidor e abalar a credibilidade de um governo. Sim. E por incrível que pareça, quando essas coisas acontecem com a Marinha, isso tira credibilidade. Com certeza. Porque se um servidor do nível da Marinha, porque hoje em dia nós temos também ferramentas que tentam identificar o ataque e como se diz? Mitigá-las para ter menos dano. A Marinha do Brasil sofreu um ataque. E foi mitigado. Mas ela sofreu. Exatamente. Então, qual que é o gancho de tudo que nós temos falado aqui? Por que a gente trouxe essa notícia? Talvez a sua máquina está desatualizada. Talvez a sua máquina está sem um antivírus com EDR. Então, termos que nós vamos falar mais para frente. Talvez a gente faça um vídeo. Vamos fazer um vídeo sobre EDR. Sobre antivírus, sobre EDR, são novas plataformas de segurança. Você pode estar... mas, Adriano, eu não entro em sites pornôs, eu não entro em site do Tigrinho, não faço nada disso. Mas se sua máquina está desatualizada, infelizmente ela pode estar... mesmo porque, depois nós vamos falar um pouquinho também sobre até a rede doméstica. Sua rede doméstica ela pode estar exposta. E a pessoa pode entrar pela sua rede doméstica porque ela sabe a senha padrão do seu roteador, acessa a sua máquina quando você está dormindo. Eu deixei baixando alguma coisa, eu estou upando um arquivo para o OneDrive, para o Google Drive, para mim trabalhar com ele amanhã, seja lá que notícia que for, sua máquina está ligada, ela está vulnerável. Sim. Então, a conscientização de que a sua máquina, ela precisa, o seu computador, o seu celular, nós estamos falando máquina, mas o seu device, o seu equipamento, ele precisa estar atualizado. Nós falamos isso sobre phishing. Você precisa ter uma senha forte, falamos no vídeo sobre senha forte. Ele precisa ter duplo fator de autenticação, já fizemos um vídeo sobre isso também. Precisa ser consciente, igual você falou, entrar em sites suspeitos, clicar em propagandas suspeitas. Hoje você entra no site, tem lá uma propaganda de outro site, de um produto à venda, de um vídeo, ganhe dinheiro fácil, faça 10 mil por mês. Você clica naquilo ali, você abre uma porta, você faz um download, você dá acesso para que alguém possa ter o controle do seu computador. E o resultado, talvez o seu dado não seja criptografado, mas talvez você seja uma pessoa, um computador, um cidadão comum, que foi usado por um cavalo de Troia para fazer um ataque desse porte. Exatamente. Seu computador pode ser um computador zumbi. E
acaba que a pessoa se prejudica também, né? Porque enquanto seu computador está sendo utilizado, ele vai ficar mais lento, vai parecer que sua internet está mais lenta, as páginas vão abrir devagar, você vai ver que seu computador não vai funcionar. Como deveria. E é engraçado porque o computador, ele é constante, né? Ele não fica... Se você não está processando nada, não está processando um vídeo, não está fazendo um download, ele é constante. E aí você liga o seu computador no dia, tá bom. No outro dia, ele tá lento, tá esquisito. No outro dia, ele volta a ficar bom. Depois fica ruim de novo. Depois fica ruim de novo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com o seu computador. Pode procurar um técnico, pode pedir para alguém que é alguém de segurança, porque às vezes a gente só formata, mas talvez o problema está antes, né? Exatamente, está no seu roteador. O formatar resolve em partes. Resolve em partes. Nunca resolve por... Você tem que achar onde é que está a fonte. Sim. E acabar com a fonte. Porque, como nós falamos, ele invadiu o seu roteador, tem acesso ao roteador, está entrando pelo seu roteador, não vai adiantar, você pode formatar a sua máquina toda semana. Ele vai invadir a sua máquina, ainda mais agora que ele já sabe. Sim. Então, nós vamos fazer depois um checklist, depois a gente pode fazer um checklist, Luiz, de boas práticas em relação a isso. Show de bola. Mas hoje, o que nós gostaríamos de mostrar para você? Às vezes você se acha, mas é só minha máquina. O que o cara vai fazer? Eu não tenho nada. Mas você tem memória, você tem processador e você tem disco. Ele pode usar, e tem internet. Tem internet. Ele pode usar essas 4 ferramentas a serviço dele, a serviço desse criminoso. É claro, gente, isso não é uma coisa que acontece todo dia, mas a possibilidade existe. E é grande. E é grande. E nós já falamos, acho que nós falamos sobre phishing. Ao passo que os crimes cibernéticos já ultrapassaram, havia uma linha, né? Os crimes cibernéticos estavam aumentando e os crimes pessoais, né? Físicos, estavam diminuindo. E essa linha já se encontrou. Então, hoje, os crimes cibernéticos são maiores que um crime à mão armada, por exemplo. A gente vê, né, em muitos vídeos pessoas, motoqueiros, o que usam motocicleta para fazer, eu não quero generalizar, obviamente não quero generalizar, mas eles usam esse veículo por ser rápido e apontam uma arma. Isso não existe, isso já é quase coisa do passado. Ainda existe, mas é quase coisa do passado. Por quê? Porque o crime cibernético é muito mais eficiente. É muito mais seguro até para quem é anônimo, é mais seguro para a pessoa que comete o crime. Se eu posso subtrair, se eu sou uma pessoa com um caráter malicioso, duvidoso, e eu posso tirar dinheiro de você sentado na minha casa, é muito mais fácil do que eu pegar uma arma e ir até a rua. Então, é muito fácil, é muito simples. Então, você precisa ter essa consciência, porque o Adriano falou aqui, pode ser que você não está sendo prejudicado, mas você está tendo sua máquina usada, é como se a pessoa pegasse o teu carro para fazer um assalto, te devolvesse, sem você descer sem você saber. Daqui a pouco você bate na sua porta. Exatamente. Mas eu não fiz isso. E realmente você não fez. Você não fez. Mas a sua internet e o seu computador a sua internet fez, o seu dispositivo usou o seu IP para poder fazer esse tipo de coisa. Então, vamos lá, Luiz. Falamos sobre DDoS, falamos da história. Infelizmente, um caso recente, demos o vínculo, né, do distribution, né, do distribuído, né, sim, do DDoS, que pode ser a sua estação, pode ser seu celular, pode ser o seu Mac, pode ser qualquer computador, pode ser aquele computador assim, mas o meu computador ele é um computador velhinho e tal, tem memória, tem disco, acesso à internet, pode ser usado. Pode ser usado. Que é o computador zumbi, né? Que nós falamos. Por que zumbi? Porque ele está atuando sem que você perceba. Ele tem vida própria. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o EDR. O EDR, o antivírus com o EDR. Porque é um antivírus melhor. A gente te conta melhor no vídeo, tá bom? Mas você precisa saber dessas informações. E é isso. Falamos tudo? Falamos tudo. Adriano, muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.